Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de Xangô. Nem todo trovão anuncia chuva. Alguns anunciam justiça. Desde o princípio dos tempos, quando o homem olhava para o céu e temia o som que partia as montanhas, o trovão sempre foi mais do que barulho. Era sentença. O trovão não pede licença, não se explica, não pede perdão. Ele apenas vem. E quando vem, carrega em seu eco o peso do que foi escondido. Há trovões que nascem nas nuvens e há trovões que nascem dentro da alma. Porque há algo em nós que reconhece a vibração do julgamento, mesmo quando não entendemos suas palavras. Dizem os antigos que há uma força que pesa os atos, que observa em silêncio o desequilíbrio e, quando necessário, devolve o som. Essa força tem nome, rosto e fogo. Essa força é Xangô, o orixá da justiça, o senhor do trovão e do equilíbrio. Ele não fala, retumba. Ele não pune, ensina. E seu fogo não é destruição, é revelação. Xangô é o ponto onde o céu encontra a rocha. O rei que não teme o próprio reflexo. O guerreiro que empunha a espada de duas lâminas. Uma corta a mentira, a outra corta o orgulho. Em suas mãos, o machado duplo simboliza a verdade que pesa em ambas as direções. O poder de julgar e de ser julgado. Conta-se que foi rei de Oió, homem de carne e fogo, governante justo e temido. Mas até os reis enfrentam o próprio trovão. O trono o fez grande, o orgulho o fez cair. E na queda, Xangô descobriu algo que poucos descobrem. A justiça dos céus é diferente da dos homens. A justiça humana busca vingança. A de Xangô busca equilíbrio, porque para ele, justiça não é castigo, é retorno. Tudo o que é lançado ao mundo volta, na hora e na forma que o universo escolher. Esse é o som que muitos confundem com tempestade, o som do retorno inevitável do que se fez. E é por isso que se diz, nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm do silêncio da consciência. O trovão que se ouve quando alguém cruza o limite do que é certo. O trovão que vibra quando a verdade é finalmente dita. O trovão que ressoa no coração, quando se tenta enganar o próprio destino. Em cada um de nós vive um pedaço desse trovão. Aquela voz que não se cala quando fazemos o que sabemos estar errado. Aquela força que nos faz arder por dentro até que algo se alinhe novamente. Xangô não está fora. Ele habita dentro, na centelha que exige equilíbrio, no peso invisível de cada escolha. E quando o mundo parece injusto, quando o mal parece vencer, é Xangô quem se move devagar, preparando o trovão que não se vê, porque a verdadeira justiça não se apressa. Ela não grita, não precisa de testemunhas. Ela apenas acontece, como o som distante de uma tempestade que ainda não chegou, mas já foi decretada. Há histórias antigas que falam de aldeias inteiras que temiam o trovão. Não pela chuva, mas porque sabiam que quando ele ecoava em dias de céu limpo, alguém seria chamado a prestar contas. Há histórias de reis que mentiram diante de Xangô e perderam tudo, e de escravos que mantiveram a verdade e ganharam liberdade. O trovão sempre foi o som da verdade sendo dita, com ou sem palavras. Xangô é o fogo que dança nas pedras, o raio que corta a mentira, o juiz invisível que pesa intenções e não apenas atos.
Ele ensina que a palavra tem peso, que o juramento tem alma e que toda injustiça, cedo ou tarde, encontra o eco que merece. E há algo profundamente humano nisso. Porque todos buscamos justiça, mas poucos entendem o preço dela. A justiça de Xangô não é sobre vingança, é sobre aprendizado. Ele não destrói para punir, destrói para reconstruir. Seu raio não é fúria, é luz em movimento. E há momentos em que sentimos essa presença, quando algo inexplicável acontece, quando a verdade vem à tona mesmo depois de anos, quando o injusto tropeça no próprio engano. Nessas horas não é coincidência. É o trovão de Xangô atravessando o tempo. Por isso, quem vive em desequilíbrio, cedo ou tarde, ouvirá o som. E quem vive em verdade não precisa temer o trovão, porque Xangô não é o castigo. Ele é o eco da ordem divina. Ele é o guardião do que é justo. E cada vez que o céu se ilumina, ele nos lembra que o universo vê o que o homem tenta esconder. Cada raio é um lembrete, nada fica impune, nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de dentro de nós quando decidimos parar de fugir da verdade. Outros vêm de Xangô, o senhor do equilíbrio, o fogo que pesa, o rei que julga com olhos de relâmpago. E assim o som se repete através dos séculos, como uma oração disfarçada de ruído. O que é justo permanece. O que é mentira se dissolve. No final, o trovão não é inimigo. Ele é o tambor da ordem cósmica. E quem caminha sob a proteção de Xangô aprende a não temer o som, mas a respeitar o silêncio que o precede. Porque o silêncio, antes do trovão, é o instante em que o universo respira antes de agir. E quando ele age, ninguém se esconde. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de Xangô. E quando ele fala, até o vento se curva, porque a verdadeira justiça é invisível, mas inevitável. O trovão de Xangô não precisa ser ouvido para ser sentido. Às vezes, ele se manifesta em coincidências que nos fazem parar. Um contrato que cai por terra no último segundo. Uma mentira descoberta por quem jamais olharia duas vezes. Um silêncio que pesa mais que 1000 palavras. Xangô trabalha com tempo, não com pressa. Ele molda o destino como quem afia uma lâmina antiga, com paciência, precisão e propósito. E quando o som vem, não é castigo. É sinal de que a ordem foi restaurada. Em cada raio há um lembrete de que o universo tem memória. O que se planta retorna. O que se esconde acende a luz. O que se finge não ver, um dia grita no coração. Nem sempre o julgamento é visível. Às vezes ele acontece no olhar que finalmente enxerga o que negava. Na consciência que desperta no meio da noite. No arrependimento que corta mais fundo que qualquer espada. Xangô não exige oferendas de ouro. Ele exige integridade. Ele não pede joelhos dobrados. Pede palavra cumprida. Porque o verdadeiro altar da justiça está naquilo que fazemos quando ninguém está olhando. O trovão de Xangô não está no céu. Ele vibra na alma de quem busca o que é certo, mesmo quando o mundo escolhe o errado. E é por isso que tantos o temem. Não porque ele destrói, mas porque ele revela. Nada assusta mais o ser humano do que ser visto por inteiro. Xangô não julga pelo erro, mas pela intenção. Aquele que falha tentando acertar, encontra compreensão. Mas aquele que engana consciente, ainda que sorria, já foi julgado antes mesmo que perceba.
Há uma força antiga que pesa gestos, não discursos. Um tribunal invisível que não precisa de testemunhas, porque está dentro de cada ser. Esse é o tribunal de Xangô, onde o fogo é espelho, o trovão é palavra e o tempo é juiz. Alguns chamam isso de destino, outros de karma. Mas nas montanhas antigas o nome era outro, justiça. E essa justiça é cíclica. Ela dorme, mas nunca morre. Pode levar anos, vidas, séculos, mas o som sempre retorna. Porque Xangô é o guardião do equilíbrio, e o equilíbrio é inevitável. Quando um homem usa o poder para ferir, Xangô observa. Quando o inocente suporta em silêncio, Xangô anota. Quando o vento sopra em dias sem nuvem e o trovão ecoa sozinho, é o sinal de que o fogo começou a andar. E ninguém foge do fogo que vem do céu. O raio de Xangô é o traço entre o que fomos e o que deveríamos ser. Ele corta o ar, sim, mas corta também as ilusões. E é nesse corte que nasce a clareza. O som do trovão é a tradução do invisível. É o lembrete de que o universo tem ritmo, e tudo o que sai desse ritmo volta a ele, de um jeito ou de outro. Às vezes, Xangô não envia o raio, envia a espera. E essa é sua forma mais silenciosa de justiça. Porque a demora, quando vem do céu, é pedagógica. Ela ensina a humildade do tempo, o valor da verdade e o peso das escolhas. Quando o raio não cai, não significa perdão, significa prazo. E todo prazo tem fim. Xangô é o fogo que não se apaga, apenas muda de forma. Às vezes ele é paixão, às vezes é ira, às vezes é a coragem de dizer basta. É o mesmo fogo que moveu montanhas e reis, que separou o certo do cômodo, que destruiu impérios para libertar consciências. A justiça espiritual não é espetáculo. Ela é revolução silenciosa. E cada vez que alguém escolhe a verdade, ainda que doa, o trovão se alegra. Porque Xangô não busca perfeição, busca coerência. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm da coragem, da alma que decide, enfim, parar de fugir da própria consciência. Daquele momento em que o humano e o divino se encontram e o fogo passa a iluminar, não queimar. E quando isso acontece, o mundo muda de cor. A chuva se torna batismo, o raio vira farol. O trovão se torna canção, porque o som do trovão, quando vem de Xangô, não é ameaça, é promessa. Promessa de ordem, de equilíbrio, de retorno à harmonia. E cada trovão que ouvimos é um lembrete de que o universo ainda está vivo, atento, justo. O que o homem chama de castigo, o universo chama de ajuste. O que o homem teme como fim, Xangô chama de recomeço. Por isso, quando o céu escurecer, não abaixe a cabeça. Observe, escute. Talvez não seja uma tempestade chegando. Talvez seja apenas o rei lembrando ao mundo que a verdade ainda tem voz. Porque a verdadeira justiça não se escreve em leis. Ela se grava em trovões. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de Xangô. E quando ele fala, o mundo inteiro se cala. E o trovão continua ecoando, não mais no céu, mas nas memórias do tempo. A terra guarda os passos de quem um dia invocou o nome de Xangô, o rei que se fez raio, o fogo que se fez lei. Quando as eras se dissolverem, quando o pó das cidades cobrir o brilho dos tronos humanos, ainda haverá um som, o som do equilíbrio sendo restaurado.
porque justiça não morre, apenas muda de forma. Às vezes veste a armadura do acaso, às vezes fala através de um encontro inesperado, uma porta que se fecha, uma lágrima que desperta. E é assim que Xangô continua julgando o mundo, não em altares de pedra, mas no coração de cada escolha. Há um instante em que o silêncio antecede a queda do raio, e é nesse instante que o universo decide. O homem chama de coincidência, Xangô chama de resposta. E essa resposta não vem com gritos, mas com precisão. Ela atravessa o tempo, rasga o orgulho e devolve o peso exato do que foi lançado. Os antigos sabiam: quem busca poder sem verdade atrai o fogo. E quem busca verdade sem humildade atrai o espelho. Porque Xangô não protege os fortes, ele protege os justos. E às vezes, ser justo é ser frágil diante da mentira. É manter-se de pé quando o mundo inteiro ajoelha diante do erro. O trovão não pergunta quem está pronto. Ele apenas cumpre o que foi prometido. E cada som que ressoa no firmamento é a lembrança de que o tempo não esquece. O fogo não se apaga e o olhar de Xangô jamais se desvia. Há quem tema o trovão, mas há quem o reconheça como um antigo amigo. Aquele que vem para limpar, não destruir, para lembrar, não punir. Porque toda alma que busca a verdade está, sem saber, sob o som de Xangô. E quando o raio parte o horizonte, não é o fim, é o recomeço. É o instante em que o universo devolve à vida o seu próprio equilíbrio. A pedra volta ao lugar, a mentira cai por terra, a alma respira. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de Xangô, e esses não se calam. Eles atravessam o ferro, o medo e a morte, porque carregam o mesmo som que moldou o primeiro dia. O som da ordem, o som da criação, o som do fogo que se curva apenas à verdade. Quando o último raio se apaga e o vento cessa, o mundo parece quieto. Mas no fundo Xangô apenas descansa. Ele observa, pesa, anota, espera. E no momento certo, o trovão volta. Porque o ciclo nunca termina. E o que é justo sempre retorna. Então, quando ouvir o som distante cortando o silêncio da noite, não se assuste. Talvez não seja uma tempestade. Talvez seja o universo lembrando que a balança ainda está em movimento. E nesse movimento, cada alma encontra o seu lugar. Porque a verdadeira justiça é invisível, mas inevitável. E o trovão que vem de Xangô é o eco daquilo que o coração um dia prometeu ser. E o trovão continua a viajar, cruzando o tempo como um mensageiro de fogo. Ele passa por cidades adormecidas, toca os telhados de ferro e os corações distraídos. Há quem feche as janelas, há quem se ajoelhe, há quem apenas olhe o céu e compreenda. O som não veio da chuva, veio de dentro. Cada trovão é um chamado à consciência, uma convocação antiga, sussurrada nas veias da terra. Enquanto os relâmpagos riscam o firmamento, há um sutil murmúrio nas entranhas do mundo. O nome de Xangô ecoando entre os átomos. O trovão é o tambor do universo. E o universo, quando toca seu tambor, desperta os que esqueceram do ritmo. Quantos esquecem que a justiça não está nas palavras, mas no gesto silencioso que sustenta a verdade. Quantos pedem por luz, mas não suportam o brilho que ela traz. Xangô é essa luz, não a que conforta, mas a que revela.
Ele ilumina o que está escondido, e o que era seguro passa a ser visto. E ver é o início da mudança. Os antigos diziam que quando Xangô está próximo, o ar muda. O fogo não destrói, ele purifica. O som não ameaça, ele avisa. Porque o trovão não é inimigo, é instrutor. A cada eco, o universo educa o espírito, e assim, o homem caminha entre o relâmpago e a sombra. Cada escolha é uma faísca, cada pensamento, um raio prestes a se formar. As nuvens se acumulam em torno das intenções. Quando o coração se turva, o trovão aguarda. Quando a alma se alinha, o trovão se dissipa. Porque Xangô não castiga, ele espelha. Em seus domínios, o tempo não é linha, é círculo. O que se lança retorna. O que se nega, espera. O que se entende, liberta. E é por isso que o fogo de Xangô não apaga o mundo. Ele o reinicia. O som do trovão é a lembrança de que tudo é movimento. Nada é fixo, nem mesmo a dor, nem mesmo a culpa, nem mesmo o erro. Porque onde há arrependimento verdadeiro, há reconciliação. E onde há verdade, há justiça, mesmo que silenciosa. Às vezes o trovão se manifesta na vida como perda, outras vezes como reencontro, mas sempre com propósito. Nada em Xangô é acaso. O que ele tira é para limpar. O que ele devolve é para ensinar. E quando o homem aprende, o trovão sorri. As montanhas conhecem seu nome. Os rios sabem o caminho do seu eco. E o fogo, mesmo indomável, se curva diante dele. Porque Xangô é o princípio que sustenta o equilíbrio de todos os elementos. Sem ele, o céu cairia sobre a terra e o homem esqueceria o que é ser justo. Quando o trovão fala, o universo ouve. E quando o universo ouve, a verdade se move. É um pacto antigo, gravado nas pedras e nas estrelas. Nenhum ato é esquecido, nenhuma intenção é sem peso. A justiça não precisa de testemunhas. Ela é o próprio olhar do tempo. Por isso, quem invoca Xangô deve fazê-lo com o coração limpo. Porque ele ouve o que não é dito, sente o que é oculto e devolve o que é merecido. O homem moderno chama de coincidência. O sábio chama de retorno. O iniciado chama de fogo justo. E quando o fogo justo chega, ele não traz destruição. Traz clareza. A clareza que corta o engano e abre caminho para o que é verdadeiro. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm do olhar de Xangô, atento, sereno, absoluto. Ele não precisa levantar sua voz para ser ouvido. Basta o silêncio entre dois trovões para que o coração entenda. O trovão não é fim, é ponte entre o que fomos e o que podemos ser, entre o erro e o perdão, entre a sombra e a chama. E quem atravessa essa ponte não volta o mesmo, porque o trovão purifica. E depois dele, tudo o que permanece é o que era real. O homem teme o som, mas deveria temer o vazio. Porque o trovão significa que o universo ainda responde, ainda se importa, ainda observa. E enquanto o trovão ecoar, a esperança de equilíbrio permanecerá viva. O fogo de Xangô não destrói o mundo. Ele o corrige. Ele acende as consciências que dormem. Ele desperta os corações que fingiam não ouvir. E um dia, quando o último trovão cair sobre a última mentira, haverá silêncio. Mas não será o silêncio da morte. Será o silêncio da verdade cumprida. E nesse instante, o fogo descansará. O céu se abrirá. E o nome de Xangô será apenas sopro
luz e justiça. Porque tudo o que o trovão faz é lembrar ao mundo o que ele sempre soube. A verdadeira justiça é invisível, mas inevitável. E o trovão que vem de Xangô nunca deixa de encontrar o seu caminho. E o trovão não cessou, porque a voz de Xangô não é som que se apaga, é pulsação que atravessa eras. Quando o fogo dorme nas pedras, ele apenas espera o sopro da verdade. E quando esse sopro vem, o raio volta a riscar o mundo. Há lugares onde o vento ainda leva seu nome. Montanhas que guardam ecos antigos. Em cada rocha que o tempo não conseguiu quebrar, há uma memória de justiça. É ali que Xangô repousa. Não em templos de ouro, mas na firmeza daquilo que resiste ao tempo. O homem moderno se esqueceu de ouvir o trovão. Prefere o ruído das máquinas, o ruído das vozes, o ruído das mentiras que se repetem até soarem verdadeiras. Mas o trovão de Xangô não compete com o barulho, ele o cala. E quando ele fala, o mundo inteiro escuta, ainda que finja não entender. O trovão é um lembrete de que a verdade não precisa ser aceita para ser real. Ela apenas é. Assim como o fogo existe, mesmo quando ninguém o vê. Assim como o raio se forma, mesmo quando o céu parece limpo. Xangô observa os que riem da justiça e observa em silêncio. Porque o fogo não precisa se provar. Ele apenas aguarda o momento certo para queimar o que é impuro e aquecer o que é verdadeiro. E nesse instante, o homem aprende que o poder não está em vencer, mas em equilibrar. O trovão não é vingança, é harmonia em movimento. É a nota exata que o universo toca quando algo sai do compasso. E quando o som retorna, o caos se transforma em lição. Alguns chamam o trovão de castigo, outros o chamam de destino. Mas quem conhece Xangô sabe, ele é o eco do coração do mundo. O som que atravessa o tempo para lembrar que a ordem nunca se perdeu. Apenas aguardava o momento de ser restaurada. E há momentos em que o trovão se manifesta dentro de nós. Quando a consciência desperta, quando o arrependimento fere mais do que a própria queda. Quando percebemos que a mentira não destruiu o outro, destruiu o que éramos. Esse é o trovão de dentro. Aquele que não faz barulho, mas abala os alicerces da alma. Xangô trabalha com esse trovão interno. Ele acende o fogo que nos obriga a olhar para nós mesmos. E olhar para dentro é o julgamento mais severo de todos. Porque ali não há desculpas, nem disfarces, nem plateia. Apenas nós, diante do fogo e do reflexo. O espelho de Xangô não mostra o rosto, mostra a verdade. E nem todos suportam ver o que há por trás da aparência. Mas quem suporta renasce, porque o fogo que revela também purifica. E o trovão que assusta também desperta. Por isso, quando o trovão cair próximo de você, não se apresse em fugir. Observe, respire. Talvez ele não tenha vindo para destruir sua casa, mas para libertar sua alma. Talvez o raio tenha partido o que estava errado, apenas para que o certo tivesse espaço para crescer. O fogo não odeia. O trovão não escolhe lados. Eles obedecem apenas à verdade. E essa é a essência de Xangô. O poder que não se compra, não se implora, não se disfarça. Ele vem quando precisa e vai quando cumpre o que veio fazer. Nas noites de silêncio profundo, há quem diga que é possível ouvir o som distante do seu machado riscando o ar.
não como ameaça, mas como promessa. Enquanto houver desequilíbrio, o fogo virá, e o fogo virá, não para punir, mas para lembrar, porque o mundo se esquece, mas o universo não. E a justiça, mesmo atrasada aos olhos do homem, nunca deixa de chegar aos ouvidos de Xangô. Quando ele fala, as montanhas estremecem. Quando ele decide, o destino muda de direção. E quando ele silencia, é porque o julgamento já foi feito. O trovão é o selo. O fogo é a assinatura. E o vento que vem depois é o suspiro da verdade sendo libertada. E assim será até o último ciclo, até o último som, até o último raio. Porque Xangô é o guardião do eixo do mundo, o equilíbrio entre o céu e a terra, entre o que se fez e o que ainda será feito. Enquanto houver injustiça, o trovão existirá. Enquanto houver mentira, o fogo permanecerá aceso. E um dia, quando tudo estiver em harmonia, o trovão cessará. Não porque foi vencido, mas porque sua missão terá terminado. Então o silêncio cobrirá a terra não como ausência, mas como paz. E nesse silêncio ainda se ouvirá um eco suave, o último murmúrio do rei. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de mim, e o mundo enfim entenderá que o som do trovão nunca foi ameaça, mas aviso. Que a justiça de Xangô nunca foi condenação, mas caminho. E que o fogo que um dia queimou, agora ilumina, porque o trovão é eterno. E Xangô, o eterno equilíbrio. E quando o trovão se afasta, o mundo parece em paz, mas é uma paz de intervalo, não de esquecimento. O silêncio depois do raio é a respiração do universo antes do próximo ajuste. O tempo se curva, o vento muda de direção e algo invisível começa a se alinhar. As pessoas acreditam que o castigo vem de fora, que a justiça desce do céu como fogo e queimar é punição. Mas o fogo de Xangô não destrói o corpo, ele incendeia a verdade. Ele faz o homem lembrar de quem foi, de onde mentiu e do que jurou perante o próprio destino. O trovão é a lembrança de que nada está esquecido, nem o bem, nem o mal. Porque o universo tem memória. Há espíritos que caminham sob o som do trovão, carregando fardos que não são visíveis. São almas que desafiaram o equilíbrio, que brincaram com o fogo da justiça. E mesmo depois da morte, o eco os acompanha, não como castigo, mas como aprendizado. O trovão ensina até quando o corpo já virou pó. Dizem que nas profundezas do tempo há um salão de pedra onde o som nunca se apaga. Ali, Xangô se senta sobre o fogo eterno e cada centelha do seu machado é um julgamento que desce à terra. Não há súditos nem príncipes, apenas atos. E diante dele, até o silêncio confessa. Mas o trovão não é apenas o juiz, é também o mestre. Ele nos mostra que a justiça é o caminho da transformação, que o erro é o início da sabedoria, e o perdão é a chama que renasce do que se queimou. Porque o fogo não apenas destrói, ele também forja. E quem atravessa as chamas com coragem sai de lá mais puro, mais forte, mais próximo da verdade. O homem que teme o trovão foge da própria consciência. Mas o homem que o escuta entende que o som é convite. Convite para o acerto, para a reflexão, para o retorno à harmonia. E esse retorno nem sempre é suave. Às vezes vem como perda, às vezes como queda, às vezes como o fim de tudo o que parecia estável.
Mas nada que Xangô tira é injusto. Ele tira o que impede o fogo de continuar aceso, e quando o fogo apaga, o homem se perde. Por isso, Xangô reacende mesmo que doa, mesmo que destrua o que era confortável. Porque a justiça é o que mantém o mundo respirando. Sem ela, a alma do tempo se dissolve. Há um instante antes do relâmpago em que tudo parece suspenso. O vento para, o coração acelera, o universo prende o fôlego. É ali que o julgamento acontece. Não na queda do raio, mas no segundo de silêncio que o antecede. É ali que o destino é decidido e o trovão apenas anuncia o veredito. E depois vem a chuva. A chuva é o perdão, o batismo que lava os escombros do fogo e deixa o chão fértil para o recomeço. Porque Xangô não destrói para o fim, destrói para o início. O trovão limpa o ar, a chuva limpa a alma. E então o ciclo recomeça. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de dentro, outros do alto, e alguns, os mais profundos, vêm de ambos ao mesmo tempo. São esses os trovões que transformam uma vida, que fazem o homem sair de um dia comum e acordar outro, mais consciente, mais desperto. E é por isso que o som do trovão é tão antigo quanto o primeiro despertar. Ele é o som do universo, lembrando que nada é em vão. Os antigos diziam que quando Xangô sorri, o trovão é mais suave. Que quando ele se enfurece, o som parte as montanhas. Mas quando ele chora, o mundo inteiro chove. E a chuva nesse dia é de justiça, não de tristeza. É o mundo lavando a si mesmo, limpando séculos de desequilíbrio, preparando o chão para o novo. E assim, enquanto houver mentira, o trovão existirá. Enquanto houver injustiça, o fogo caminhará entre nós. E enquanto houver coração batendo, Xangô continuará ouvindo. Porque o trovão é o batimento do universo, e Xangô é o seu coração. Quando a última chama se apagar e o último som ecoar nas montanhas, o mundo estará em equilíbrio. E nesse instante o trovão descansará. Mas até lá, toda vez que o céu escurecer e o fogo cortar o horizonte, lembre-se, não é apenas tempestade. É o rei despertando. É o universo falando. É a verdade vindo buscar o seu lugar. Porque a verdadeira justiça nunca dorme. Ela apenas observa, pesa, espera, e quando chega, vem com o som do trovão. O som que separa a mentira da memória, o fogo da sombra, o homem do orgulho. E então, Xangô ergue sua espada e o mundo se ajoelha diante do que sempre foi inevitável, o retorno da verdade. E quando a chuva termina, o trovão repousa, mas o fogo de Xangô continua aceso, silencioso entre as pedras do mundo. Não há mais relâmpago nem tempestade, apenas o eco distante daquilo que foi equilibrado. O vento, antes impetuoso, agora dança leve sobre os campos, e a terra, ainda úmida, respira em paz. Mas a paz que Xangô oferece não é a quietude da fraqueza, é a serenidade do dever cumprido. A verdadeira calmaria vem depois da correção. É o som do universo realinhando cada partícula à verdade. Porque a justiça de Xangô é movimento, não vingança. Ela é o sopro que retira o peso, o som que limpa, o fogo que devolve sentido ao que foi esquecido. Os antigos sabiam, o trovão só dorme quando o homem entende. E quando o homem entende, o fogo se torna luz e não mais chama. É nesse instante que o guerreiro se ajoelha, não por medo,
mas por reverência. Porque todo aquele que atravessa a tempestade, em verdade aprende que o trovão nunca foi inimigo, foi mestre. Aqueles que carregam o nome de Xangô no peito não pedem troféus nem castigos. Pedem apenas clareza. Clareza para ver, coragem para agir e serenidade para esperar. Porque quem entende o tempo de Xangô, entende que o silêncio é parte da justiça. Que às vezes o que parece demora é preparação. E que nenhuma injustiça permanece sem resposta. Apenas aguarda a hora certa. O mundo moderno esqueceu essa lei invisível. Corremos, falamos, apontamos, julgamos, mas esquecemos de ouvir o som do trovão dentro de nós. E é por isso que tantas almas andam pesadas, como se carregassem o eco de uma tempestade não vivida. O trovão interior é o chamado à verdade pessoal. Viver em coerência, falar o que se é, agir conforme o que se diz. Quando o trovão interno se cala, a vida perde o ritmo. E quando ele desperta, o caos se transforma em cura. É nesse som, às vezes doloroso, que renascem os justos. Xangô não castiga o homem, o ensina a ouvir. Cada perda é uma palavra, cada desordem é uma lição, cada relâmpago é uma página do mesmo livro, o livro do equilíbrio. E quando o homem aprende a ler esses sinais, o trovão deixa de ser medo e se torna música. O trovão é o idioma de Deus traduzido em som, e Xangô é seu intérprete. Quando o universo fala em trovões, ele está lembrando aos homens que há ordem nas coisas, que há direção no caos, que há propósito no fogo. E um dia, quando as cidades forem cinzas e as montanhas templos de vento, o trovão voltará a falar como no início, não para assustar, mas para despertar. Dirá aos sobreviventes que o equilíbrio é o único rei que jamais cai. E nesse dia, o nome de Xangô será dito não com medo, mas com amor, porque amar o equilíbrio é amar a vida em sua forma mais pura. E aquele que ama a justiça caminha lado a lado com o trovão. Ele não teme o som, porque sabe que o som é sinal de que o universo ainda o escuta. Então, quando o próximo trovão rasgar o céu, não se esconda. Levante os olhos e lembre-se, o raio não veio para te ferir, veio para te lembrar. Lembrar que há algo maior te observando, te moldando, te chamando de volta ao eixo. E se o fogo cair perto, agradeça. Porque o fogo que queima hoje é o mesmo que te livra do que te destruiria amanhã. O fogo é justiça. O trovão é palavra. E o silêncio que vem depois é o testemunho de que a verdade venceu. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de Xangô. E esses, quando passam, deixam o mundo mais limpo, mais justo e mais desperto. O fogo seguirá aceso nas pedras, esperando o próximo desequilíbrio. E quando vier a nova noite, e o céu escurecer novamente, o rei erguerá sua espada de luz. E o trovão voltará majestoso, inevitável, eterno, lembrando à humanidade que a verdadeira justiça não tem pressa, mas nunca falha. E o fogo não se apaga, apenas muda de lugar. Ele caminha sob a pele do mundo, escondido entre raízes e nuvens, esperando o instante em que o desequilíbrio novamente desperte o seu nome. Porque a justiça não é evento, é respiração. Cada inspiração do universo é criação. Cada expiração, correção. E quando o homem se afasta demais da verdade, o universo inspira outra vez.
e o trovão volta a soar. Há um rumor antigo que diz que Xangô jamais dorme, que seus olhos são brasas eternas, observando o que está oculto aos homens. Ele vê o coração dos reis, as intenções dos juízes, as mentiras dos sábios e os silêncios dos inocentes. Não há canto da terra onde o trovão não possa ecoar, porque o trovão é o caminho mais curto entre o erro e a redenção. Nas noites mais longas, quando o céu parece sem fim, o trovão percorre as estrelas como mensageiro do equilíbrio. Ele toca cada luz distante e as lembra de que tudo o que existe pulsa sob a mesma lei. A justiça não é invenção dos deuses, é o sangue que corre nas veias da criação. O homem tenta construir suas próprias leis, seus próprios tribunais, suas próprias verdades. Mas o fogo de Xangô atravessa tudo o que é feito sem alma. Ele queima o que é falso, mesmo que seja bonito, e protege o que é justo, mesmo que o mundo o despreze. Porque a beleza do fogo está em revelar, não em agradar. Há um instante em que todo homem se vê diante do próprio trovão. Pode ser uma perda, um encontro, uma palavra dita no momento certo. É ali que a vida para, o tempo muda de cor e a alma entende. Nada é acaso, tudo é resposta, tudo é retorno. O trovão é a bússola moral do universo. Quando o som ressoa, ele não vem de fora, vem de dentro do fluxo que conecta todas as coisas. E Xangô, sentado entre fogo e pedra, observa em silêncio o ritmo eterno das causas e consequências. Ele não interfere, ele regula. Não cria medo, cria consciência. Porque quem tem consciência não precisa de castigo. Os ventos de Xangô sopram em direção ao despertar. Eles atravessam montanhas, cidades, templos e corações. E mesmo aqueles que dizem não acreditar, sentem o impacto quando a balança se move. Porque a justiça não pede crença, pede respeito. O trovão não precisa ser compreendido para ser verdadeiro. Ele apenas é, e o fogo segue iluminando o que a mentira tentou apagar. Quando um coração injustiçado clama por resposta, o som se forma nos céus. A energia se acumula, o tempo se curva e o raio desce. Não importa quanto tempo passe, o universo responde. Porque Xangô é o tempo que decide quando é a hora de agir. Há trovões que cruzam gerações, ecos de promessas quebradas, de segredos guardados, de injustiças antigas que ainda pesam no ar. E um dia, mesmo séculos depois, o som retorna. Porque nada se perde. Tudo espera o momento certo para se equilibrar. E quando o trovão cai sobre uma vida, ele não vem apenas para punir. Ele desperta linhagens. Os filhos sentem o eco dos pais, e os ancestrais sentem o eco dos vivos. Xangô não julga indivíduos, ele julga histórias. Ele limpa a linha do tempo, como quem acende uma tocha dentro de um túnel esquecido. O trovão que se ouve hoje muitas vezes é o ajuste de algo que começou há milênios, e ainda assim há compaixão no fogo. Porque o mesmo raio que parte uma árvore ao meio também fertiliza o solo. Do mesmo modo, o julgamento de Xangô não é ruína, é semente. Ele destrói o que impede o novo de nascer. E depois a chuva vem, e o verde retorna. E o mundo silencioso entende. Aqueles que caminham sob o som de Xangô aprendem a se alinhar com o inevitável. Não lutam contra o destino, dançam com ele. Não temem o trovão, o reverenciam. Porque quem vive em verdade vive protegido.
E quem vive em engano caminha em direção ao som. E quando o som chegar, não há fuga. Mas também não há ódio. Há apenas revelação. O fogo mostrará o que estava escondido, e a alma compreenderá o porquê de cada queda, cada perda, cada demora. E nessa compreensão haverá paz, porque no fim a justiça não dói, ela cura. E o trovão, quando passa, deixa o ar limpo, o céu aberto e o coração leve. O fogo se retira, a chuva se recolhe, e no horizonte, o ouro do sol nasce outra vez. E quem escuta com atenção ainda pode ouvir o eco suave do rei distante, dizendo com voz firme e serena: não tema o trovão, tema o silêncio da mentira, porque enquanto houver som, ainda há esperança. E então o mundo volta a girar. O vento sopra de novo, e o ciclo eterno de Xangô continua. Entre trovões e calmarias, entre fogo e verdade, entre o invisível e o inevitável, porque o trovão é eterno e a verdade é o próprio som de Deus respirando. E o trovão cessou, não porque o fogo se apagou, mas porque tudo o que precisava ser dito já havia sido ouvido. O mundo, ainda úmido e dourado pela luz do amanhecer, parecia descansar sob o olhar invisível de Xangô. O ar estava leve e até o silêncio tinha peso. Era o silêncio da compreensão, o tipo raro, aquele que vem quando o coração entende o que a mente ainda não nomeia. A terra, lavada pela chuva, guardava o perfume do ferro, do barro e do renascimento. Era o rastro do fogo justo. Nada havia sido destruído em vão, apenas purificado. As árvores partidas agora seriam um abrigo para o novo. As cinzas, alimento para o solo. E o trovão, aquele som divino que antes causava medo, agora se tornava lembrança. Uma lembrança que não gritava, mas sussurrava: tudo está em ordem, porque é assim que Xangô encerra seus julgamentos, em paz. Não há alarde, não há coro, não há espetáculo. A justiça divina acontece em silêncio, e o silêncio é o selo do sagrado. Os que assistiram à tempestade agora caminhavam lentamente entre os vestígios do raio. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos sentiam a mesma coisa: o mundo havia mudado. E talvez, sem saber, eles também. Porque o trovão não muda apenas o céu, muda quem o escuta de verdade. Ele apaga o orgulho, reordena o pensamento, devolve a cada um o que é seu. E quem entende isso passa a viver de outra forma, mais leve, mais atento, mais justo. É impossível ouvir o trovão de Xangô e permanecer o mesmo. Há algo de eterno em sua presença. Ele é o ritmo do universo, o pulso que equilibra o invisível. Não há fronteiras, religiões ou tempos para Xangô. Apenas leis que sustentam o que existe. Ele é o que estava antes da palavra justiça e o que permanecerá depois que a humanidade esquecer o nome dela. E quando o mundo se esquecer, porque sempre se esquece, ele voltará, não em forma de medo, mas de lembrança. Um som distante cruzando as eras, chamando as consciências de volta ao eixo. E de novo o fogo descerá. E de novo o homem entenderá. Mas agora, no instante seguinte à tempestade, tudo é aprendizado. As pedras brilham sob o sol como se ainda estivessem vivas. E talvez estejam. Porque o fogo que nelas entrou é o mesmo que habita o coração dos justos. O fogo de Xangô não se apaga, ele se transfere.
de raio em raio, de alma em alma, de verdade em verdade. E assim o ciclo continua. O trovão vem, o fogo limpa, a chuva cura. E no intervalo entre um som e outro, o universo respira. Esse respiro é o tempo que nos é dado para agir com consciência, para corrigir o que ainda pode ser salvo, para pedir perdão, para agradecer, porque a justiça de Xangô não é vingança, é oportunidade. Cada trovão é uma chance de recomeçar. E cada silêncio depois dele é um convite à gratidão. Os que compreendem isso caminham em paz. Os que ignoram voltam a ouvir o som mais cedo. Porque a justiça divina não é castigo, é pedagogia. O trovão é aula. E cada vida é um aluno em meio à tempestade. E quando o trovão finalmente se distancia, restam apenas o vento e o canto dos pássaros que voltam ao céu. Eles anunciam que o ciclo se cumpriu, que o fogo cumpriu sua missão, que Xangô, o rei do equilíbrio, repousa por agora. Mas antes de se retirar, ele lança uma última centelha ao horizonte. Um relâmpago solitário, belo, lento, atravessando o céu como uma assinatura. É o símbolo daquilo que permanece. Um lembrete silencioso de que nada escapa ao olhar da verdade. E que o tempo de cada coisa, mesmo invisível, é perfeito, então o dia nasce. E com ele, a certeza de que a justiça não foi apenas feita, foi compreendida. O trovão já não é ameaça, é canção. O fogo já não é medo, é luz. E o homem, enfim, caminha entre as cinzas com o olhar limpo e o coração renovado. Porque Xangô não veio para destruir, veio para ensinar o som da coerência. E quem escutou entendeu que a verdadeira justiça não grita, não sangra, não vinga, ela simplesmente se cumpre. E assim o trovão se despede, não com um estrondo, mas com um suspiro. E o eco do seu nome fica entre as montanhas, entre as nuvens, entre os ossos da terra. Um eco que repete eternamente a lição maior. Nem todo trovão vem da tempestade. Alguns vêm de mim, e o mundo reverente responde em silêncio. Porque o fogo do rei ainda arde nas profundezas do tempo, guardando a balança do destino. E enquanto houver mentira, ele esperará. E enquanto houver injustiça, ele virá. Mas enquanto houver fé, verdade e coragem, o trovão descansará, e o universo, por um breve instante, será exatamente o que Xangô sempre quis que fosse: luz em equilíbrio. Se essa mensagem encontrou você hoje, é porque o trovão te chamou pelo nome. Nem todo som é ruído. Alguns são chamados do alto, ecoando no momento certo para despertar quem precisa ouvir. Bem-vindo ao canal Justiceiro Espiritual. Aqui, cada palavra é fogo e cada história, um reflexo do invisível agindo. Inscreva-se para caminhar conosco nessa jornada entre luz e sombra. Deixe seu comentário. Conte o que o trovão te ensinou hoje e compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar que a luz não vem para ferir, vem para revelar. Assista também aos próximos vídeos, porque a justiça divina nunca dorme e cada trovão traz uma nova verdade.